O título é Mais Vida Debaixo do Sol. E o texto principal, ele colocou aqui um texto de Gálatas, capítulo 6, verso 2, embora estaremos estudando Eclesiastes, capítulo 4, porque aqui fala assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Na verdade é que a gente percebe aqui nesse capítulo de Eclesiastes que existe aqui uma série de assuntos, especialmente sobre opressão, sobre aquelas pessoas que trabalham. Ele faz uma ligação com vários pontos. Mas vamos iniciar aí pela primeira parte, 4, 1 a 3. Diz assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esses ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Ele está meio desesperado aqui, né, pastor? Olha, ele fala assim: melhor é aquele que morre. Não, é melhor aquele que nem nasceu. Será que a situação era tão terrível naquela época ou hoje? Eu percebo aqui em Salomão um desabafo. Sim, sim. Ele olhando as coisas e ele se exprime dessa forma, dizendo assim: olha, melhor é os que já morreram porque não tem que ver o que eu estou vendo hoje. Ou melhor ainda, aqueles que nem nasceram porque não precisam ver aquilo que hoje eu vejo. E existe na nossa vida coisas que nós não gostamos. Nós passamos por problemas, por situações difíceis, e é também uma realidade do ser humano passar por altos e baixos. Eu lembro até uma vez que eu vi uma semana de palestras de um pastor americano, e o título que ele deu às palestras era Os Altos e Baixos da Vida Cristã. E aqui talvez Salomão estava passando num desses períodos assim, mais triste, e está desabafando, olhando para as coisas que são diferentes daquelas que ele gostaria que fosse. E nós temos esse sentimento dentro de nós. Quando paro o carro no farol e vejo uma criança pedindo alguma coisa, e vemos a maldade das pessoas, a indiferença, a inveja, o amor se esfriando de um para com o outro. E podemos, pela ótica humana, olhar para tudo isso e dizer assim: esse mundo é muito ruim. É muito ruim viver aqui. As coisas são muito longe daquelas que nós gostaríamos que fossem, do jeito que gostaríamos que elas fossem. E aí, Salomão aqui desabafa, dizendo assim: quanta coisa ruim tem nesse mundo. Agora, nos nossos dias, especialmente, pastor Valdeci, o senhor que tem atendido as pessoas aí na escola bíblica, muita gente oprimida, ou seja, existem muitos opressores hoje também, né? Justo. Eu até entendo um pouquinho o que Salomão sentiu. Quando a TV, a rede de TV e a rede de rádios Novo Tempo lança o programa no ar para buscar atender as pessoas, divulga o telefone da escola bíblica, Sim. O e-mail da escola bíblica, o endereço da escola bíblica. Então o telespectador, o ouvinte, procura a escola bíblica, é o departamento onde eu trabalho, para um aconselhamento, para se desabafar, para tirar uma dúvida bíblica. E olha, às vezes eu abro tantas cartas em um dia, tantos e-mails em um dia, e vejo tantas histórias que quando chega no fim do dia, quase que me dá um desespero. A gente não se desespera porque a gente tem uma âncora, que é a Bíblia, que é a fé para a qual a gente vai. Mas por que me dá esse sentimento? É porque tem muita gente que realmente não tem consolo, como diz esse verso aqui. Gente que não tem onde buscar um amparo, não tem alguém por ela, não tem ninguém que olhe por ela e lhe dê pelo menos uma palavra de ânimo. Então, isso foi uma realidade nos dias de Salomão, é uma realidade nossa hoje. Agora, o verso aqui, ele está realmente assim se dirigindo também com atenção às diferenças sociais, né? Sim. Os que têm o poder na mão, oprimindo aqueles que não têm poder, e que não têm o que dizer, que apenas servem e são oprimidos. Mas é um fato interessante, pastor Jonathan, que Salomão, o autor dessas palavras, ele não era um servo. Sim, exatamente. Ele não era um homem simples do povo, ele era o rei, ele era o mais sábio de todos, e mesmo assim ele sentia o peso dessa opressão. E eu lembro que em alguns momentos no trabalho dele, ele também chegou a oprimir o povo, com impostos, com trabalhos forçados para construir as grandes construções do seu reino. E agora, no fim da vida dele, ele está percebendo que isso não foi, de repente, muito correto. Como é que uma pessoa consegue fugir disso? Porque às vezes uma pessoa é um filho de Deus e não está percebendo que está oprimindo outra pessoa.
Essa é uma grande questão. Filipenses capítulo 2, verso 3, ele toca bem na questão que o senhor falou aí sobre como que a pessoa consegue fugir disso aí. Acho que toda pessoa, ela tem em algum momento algum poder na mão e ela pode oprimir alguém. Só usando um exemplo, um cliente. Um cliente, ele pode buscar os seus direitos. Mas até onde um cristão cliente pode buscar os seus direitos sem estar oprimindo aquele que serve a ele? Mas às vezes também o contrário acontece, né? O cliente espera ser servido e aquele que deveria servir o cliente demora e termina sendo uma opressão, né? Então, ao buscar os meus próprios direitos, que são legais, eu preciso ver até onde eu estou indo como Cristo iria. Então vem aqui o conselho de Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Esse é um parâmetro que você pode usar para saber se você está buscando o seu direito com opressão ou com cristianismo. É com vaidade, com egoísmo? Ou você está pensando no outro, né? E aí o versículo completa: considere os outros superiores a si mesmos. E lá embaixo no verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, ao estar exercendo poder sobre alguém, eu me perguntar, eu estou agindo como Jesus agiria? O poder que a gente exerce sobre uma criança, sobre alguém que presta serviço para a gente, né? Sobre os que vivem conosco na nossa casa, e assim por diante. Libertar-se da opressão, Jonathan, é seguir a lógica de Jesus. E a lógica de Jesus é o contrário da lógica humana. Jesus dizia assim: o maior é o menor. Sim. O maior é aquele que mais serve. Mas o ser humano tem dentro de si o fascínio pelo poder. Como o ser humano gosta do poder. Como ele gosta de mandar. Como ele gosta de estar com o poder nas mãos e decidir. E às vezes, nesse fascínio que o ser humano tem pelo poder, ele desenvolve amor ao poder. Mas Jesus, pelo contrário, disse que o amor ao poder não é o caminho, mas é o poder do amor que é o caminho. Inverte as palavras. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas aqui, nessa lógica espiritual, a ordem das palavras altera sim o produto. Se eu tiver amor ao poder, com certeza exercerei a opressão. Mas se eu viver o poder do amor, é lógico, é necessário que se haja poder, Sim. mas o poder baseado e fundamentado no amor. Foi o que Cristo quis mostrar. Jesus, ele tinha poder, mas não usava o poder para si mesmo. Os discípulos, olhando para o poder de Jesus, certa vez até quiseram usar um pouquinho do poder de Jesus. A Bíblia nos conta, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que certa vez os samaritanos, um povo não quis receber Jesus. Não queriam aceitar Jesus. E 2 discípulos, Tiago e André, chegaram para Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 9, verso 54. Falaram assim: Senhor, tu queres que mandemos descer fogo do céu para consumir todos esses? E Jesus olha para eles e diz assim: não é por aí. Lá, naquele momento, os discípulos estavam exercendo o amor ao poder. E Jesus dizia assim: não, é o poder do amor. É o contrário. Não é fogo do céu que vai resolver, mas é o amor. Quando colocamos isso em prática, aí sim, a opressão desaparece, a opressão cai. E vale para todos os aspectos: maridos que oprimem as esposas, sim. Esposas talvez que oprimam os maridos, pais que oprimam os filhos, porque esqueceram da palavra-chave, do centro de tudo isso, que chama-se amor. E a Bíblia resume que Deus é o próprio amor. Eu acho interessante também essa parte que diz que quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, porque normalmente um prefeito que serve a sua população, que serve aos cidadãos, ele é reeleito com facilidade. A pessoa diz: nossa, esse prefeito é excelente. Por que ele é excelente? Porque serviu a população, né? Conseguiu asfaltar grande número de ruas, colocou escolas, deu saúde, esse tipo de coisa toda que as pessoas necessitam. E o que Jesus falava, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa Exatamente. Tem que ser a ótica ao desenvolvermos a nossa vida para não entrarmos como aqueles que oprimem. Bom, eu sei que Salomão, ele tem procurado aqui nesse seu sermão chocar os ouvintes. A gente percebe aí, ele tem uma plateia, ali se diz um pregador, então o pregador pressupõe que tem uma plateia, e a plateia aqui leva a entender logo no começo que é composta de jovens,
E ele quer passar justamente essa mensagem aos jovens, porque ele viveu, teve todos os problemas, ele choca os jovens com algumas afirmações. Por exemplo, você falar para um jovem que é melhor morrer, o sujeito nem começou a viver direito, né? Agora, a pergunta que temos aqui, será que vale a pena viver? Porque ele coloca em Eclesiastes 4, 2 e 3, ele diz assim, tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho a feliz aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Ou seja, vale a pena viver, pastor Valdeci? Olha, eu acho que depende muito, para responder essa pergunta, se vale a pena viver, precisa saber no que a pessoa crê. Isso faz muita diferença. Né? Romanos, o livro de Romanos em geral, mas a partir do capítulo 5, me faz lembrar isso aqui, na maneira que Paulo vai aconselhando os cristãos. Em Romanos 5, Paulo primeiro chama a atenção dos cristãos, falando que os cristãos foram justificados pela fé, e por isso eles têm paz com Deus. Esse é o primeiro ponto, né? O crente que vive pela fé, ele tem paz, né? E aí Paulo segue dando conselhos em Romanos capítulo 5, e a partir do verso 12 a gente vê que ele usa como figura para ilustrar a teologia dele, Adão. E esse é um ponto interessante. Paulo, ele era criacionista. Adão, né? Então, a pessoa que é criacionista, ele sabe de onde veio. Veja o que dava base para a fé de Paulo. Sim. Se ele sabe de onde veio, aí vamos para Romanos, mais adiante um pouco, capítulo 8, verso 18. Ele sabe para onde vai. Olha aqui o que Paulo disse. Considero que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está olhando para o céu, para o futuro, para aquilo que nos aguarda. Isso dá esperança, né? Aqui no canal Novo Tempo, o canal da esperança, Sim. né? Então, essa esperança no futuro. Agora, mesmo que o passado fosse mentira sobre o criacionismo, e mesmo que o futuro também fosse uma ilusão, olha como dá razão para viver no presente esse ato de crer em um Deus e crer na criação. No verso 28, Paulo diz, sabemos que Deus em todas as coisas age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí ele vai fechar o capítulo 8 de Romanos de forma fantástica, dizendo que não existe sofrimento nenhum que possa separá-lo do amor de Cristo Jesus. Terminando, o cristão se sente amado, né? E isso, o amor é uma mola que impulsiona a viver. Uma pessoa que se sente amada, ela tem razão para viver. Sim. Né? Não, eu tenho um Deus que me criou, que me moldou com suas mãos, então eu sou amado por Ele, Ele vai me levar para o céu um dia. Né? Então, mesmo que fosse mentira, a criação e a esperança do futuro, teria razão para viver só por se sentir amado. E ele sentiu, Paulo sentiu tão bem a respeito da sua vida, porque ele termina dizendo, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé e confiança no futuro, né? Desde agora a coroa da vitória me está guardada. É um otimista. Há muitas pessoas hoje que vivem angustiadas, que sofrem porque ainda não conseguiram responder a essa pergunta de Salomão. Vale a pena viver? O pastor Valdeci resumiu muito bem. Tudo depende de onde partimos. Você, amigo do Novo Tempo que está nos acompanhando agora, saiba que você tem uma origem e uma origem nobre. Você não é fruto do acaso. Deus te fez, Deus te formou, Deus te criou. É bem verdade que o mundo pode ser um pouco diferente daquele mundo que você gostaria que fosse. Mas lembre-se que na Bíblia há uma promessa maravilhosa, de que Deus um dia vai nos levar para uma vida eterna. Aí a resposta à pergunta fica simples. Vale a pena viver? Sim, vale, porque é nessa vida que eu garanto a minha entrada, o meu acesso na vida eterna. Numa vida perfeita, onde não haverá mais dor, morte, hospital, cemitério. Então vale a pena viver. Mas não viver por viver, mas viver uma vida em conformidade com Deus, para termos assim a esperança de um dia rever aqueles que um dia já viveram conosco e hoje já não vivem mais, que já morreram. A esperança de termos uma vida completa, uma vida perfeita e uma paz no coração muito grande. Somos oprimidos, às vezes oprimimos os outros, como disse Salomão, não sentimos às vezes paz, mas nesse mundo, nessa vida, teremos a paz eterna.
Eclesiastes capítulo 4, verso 4 diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Agora, na época moderna que vivemos, diz que a competição faz bem. Como é que ele diz aqui que a competição não faz bem, pastor? É uma grande questão. Mas o que ele está frisando aqui é uma coisa que nós encontramos hoje facilmente. Eu conversava com o pastor Valdeci agora há pouco, e sobre o mercado de trabalho, Sim. sobre a concorrência, às vezes uma concorrência desleal, onde o ser humano, numa mentalidade utilitarista, pensando o que é que ele pode ganhar, sempre voltado para si mesmo, às vezes passa por cima do outro. Não respeita, fere, magoa, chateia, humilha, se for preciso, para que ele consiga chegar no objetivo dele, no alvo que ele tem. O crescimento a qualquer preço. Na verdade, um dos temas aqui, a gente podia usar a palavra inveja, né? Esse verso traz uma boa aula de filosofia mercadológica, mas ele também poderia ser colocado nele a ética, né? Sim. Falando aí da inveja, inclusive o leitor você que nos acompanha em sua casa, que é um leitor da Bíblia, você deve ser ciente de que nós temos várias traduções da Bíblia, várias versões. Então, às vezes, usam umas palavras um pouco diferentes umas das outras, né? E uma boa tradução para esse verso seria assim: todo bom trabalho de qualidade é motivado por uma invejosa competição. Né? Uma invejosa competição. Então, como o pastor estava falando sobre o mercado competitivo hoje, Sim. às vezes pode ser bom, mas, veja, às vezes o profissional, para entrar no mercado competitivo, começa a usar demais como parâmetro os outros que já estão, porque ele é assim, ele age daquele jeito, eu tenho que ser igual a ele, termina se anulando para ser igual ao outro profissional. Às vezes a corporação começa a se espelhar tanto numa outra corporação, e porque eles agem assim, nós temos que ser como eles. Isso é um espelho ou uma inveja? Veja, pode ser que a corporação queira ser como a outra, que é destaque no mercado, e depois ela vai erguer a bandeira e gritar porque está melhor que a outra que era destaque, e depois, se ela puder, ela vai comprar a outra corporação para engolir aquela outra corporação, anular e ele passar a ser o destaque. Isso não é inveja? Então, pode ser sim que o mercado de trabalho, né, que a nossa sociedade hoje venha a ser até selvagem nesse aspecto de invejar o trabalho do outro. Então, por isso que Salomão falou que todo bom trabalho pode surgir da inveja. Agora tem um detalhe, né? A gente sabe que a inveja foi o pecado original. Ou seja, Satanás era um anjo de luz, Lúcifer, ele teve ciúme assim da posição de Jesus Cristo, ele queria ser maior do que Deus e entrou em competição com Deus. E acabou gerando todo esse conflito, esse problema que temos aqui na Terra hoje, né? Então, a inveja não é algo bom, né, pastor? Não, nem um pouco bom. Nem um pouco bom, né? Nem, como é que chama aqui? Inveja, como é que era a tradução aí, pastor Valdeci? Invejosa competição? Invejosa competição. Nem essa, eu acho que não é boa. Mas a inveja, ela tem uma raiz ruim. Ela nasceu no coração de Lúcifer, lá no céu, e que cobiçou, que ambicionou ter o lugar de Jesus. E esse sentimento, quando ele aflora no coração humano, sempre aflora com resquícios negativos. Eu não acredito numa inveja santa, numa inveja abençoada. Eu acho que inveja é sempre inveja. Então, inveja é querer, almejar e não levar em conta os meios, pensando apenas nos fins. E inveja e admiração, então não são sinônimos? Não, são bem diferentes. Eu posso admirar uma pessoa e dizer assim, olha, eu admiro, usar como modelo, mas é um sentimento bom. Agora, a inveja é quando eu quero passar por cima daquela pessoa, ou eu quero que aquela pessoa não dê certo, ou eu tiro ela da posição dela, passo por cima dela, não respeito ela, para que eu ocupe o lugar dela. Eu acho que é fácil descobrir a diferença entre inveja e admiração se você der à pessoa o poder, para saber o que ela vai fazer com o poder que lhe foi dado às mãos. Né? Agora, eu vejo a saída para isso aqui logo abaixo aí, quando Salomão diz assim no Eclesiastes 4, verso 4, ele disse assim, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço, com um trabalho como se fosse correr atrás do vento. Né? Então, aqui eu vejo assim também diferença entre famílias
cujos pais da família se desgastam demais com o trabalho a ponto de sacrificar o relacionamento, para famílias que são equilibradas, né? Trabalham, não são preguiçosas, colocam o que precisam dentro de casa, desde o mantimento, a educação, a segurança, mas também dedicam tempo uns para com os outros, para o bom relacionamento, né? Para comunhão com Deus, para atividades sociais, um equilíbrio. Acho que uma vida equilibrada é um bom antídoto contra a inveja. O senhor falou a palavra-chave aí, né? Nós temos aqui algumas lições que podemos ver na questão da inveja. Aqui são 3 exemplos. Judas Iscariotes, obviamente, invejava uma posição, né? Os sátrapas, aqueles prefeitos lá de Dario, com inveja de Daniel, jogaram ele na cova dos leões. E a história de Mardoqueu e o Amã. E até também, baseado no guia anterior, que foi até o final do ano de 2006, a história de José. Sim. E se eu não me engano, pastor Jonathan, nós gravamos juntos essa lição no guia anterior, falando sobre a inveja dos irmãos, que José teve um sonho e que ele seria maior que os irmãos com inveja, deram ele como morto para o pai e venderam para o Egito como escravo, e foi até o nosso estudo. A que ponto chega a inveja, no nosso guia anterior, no ano passado, falamos um pouco sobre esse sentimento da inveja, que agora volta aqui Salomão tratando e levando a inveja ao extremo. Exatamente. Agora, todos esses exemplos bíblicos que vocês citaram, a inveja não levou a nada, né? Sim. Os que se deram bem foi porque se livraram do comportamento invejoso que eles tinham. Exatamente. Bom, nós temos mais um tópico chamado trabalhar para quem? E o verso principal que se coloca aqui é aquele verso de Atos 20, 35, onde aparece uma palavra de Jesus dizendo sobre a felicidade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, a felicidade em entregar, em dar, é mais do que receber e ter, possuir. Isso parece que é uma realidade mesmo, né? Eu percebo, inclusive, já que ele fala nesse texto de Atos, e parece aqui que Salomão passou por um período de depressão muito grande, existem alguns médicos que recomendam como terapia para a depressão a pessoa fazer atos de caridade. Ir lá, se juntar a alguém que doa coisa, e aquilo vai curando a pessoa. Já ouviu falar disso, pastor Valdeci? Já ouvi falar. E isso é bem o contraste do que Salomão descreveu aqui. Eu posso ler os Sim, por versos? favor. Eclesiastes 4, verso 8 diz assim: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a riqueza. Ele nem se perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Aí Salomão conclui: isso é um absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então ele está se referindo a uma situação que é a situação do mundo hoje, né? Uhum. As pessoas trabalham para servir a si mesmas, a maioria das pessoas. Sim. Existem os profissionais por excelência que trabalham para servir o próximo. Mas aqui eu me lembro das diferentes profissões que existem. Será que o cobrador do ônibus que me atende, ele saiu de casa pensando: hoje eu vou servir 560 pessoas na minha catraca, dando-lhes bem o truco, dando um sorriso para ela? Ou será que ele foi só preocupado com os interesses dele? O médico, o atendente do posto, e todos os profissionais em si. E aí, quando nós trabalhamos só pensando em nós, gera 2 coisas que são bem negativas. A primeira delas é uma insatisfação no cliente. Sim. Porque eu não estou ali para servi-lo, ele termina sentindo isso, né? A maneira que eu presto o meu serviço passa isso para ele. E a segunda coisa é uma infelicidade para mim mesmo. Porque veja, se eu trabalho pensando em mim, eu estou pensando no salário. Uhum. O salário eu recebo uma vez por mês. Então eu vou ser feliz um dia no mês, porque logo depois que eu recebo o salário eu já pago todas as minhas contas e acaba tudo. Agora, se eu trabalho com alegria em servir, com alegria no serviço e com a alegria voltada para aquelas pessoas a quem eu sirvo, eu sou feliz os 30 dias por mês, né? 1 para 30 é uma proporção de 3,34, a pessoa tem 3% da felicidade que poderia ter trabalhando, servindo só a si mesma, né? Então, compensa trabalhar pensando em servir o próximo. E você falou do trocador de ônibus aí, eu me lembrei, na minha juventude, quando tomava o ônibus lá na Penha, em São Paulo, e ia para o UNASP, era longe. Naquela época o trânsito era um pouquinho melhor do que é hoje. E a gente conseguia fazer aquele percurso ali em perto de 1h30, 2 horas. E
Havia um trocador que ele estava sempre sorrindo e ele decorava o nome das pessoas que tomavam ônibus. Chegava, como vai, dona Maria? Tudo bem? Como é que está o fulano? Porque as pessoas normalmente tomam ônibus naquele horário. E eu lembro que a passagem de ônibus era sempre quebradinha, né? Então, tipo assim, vamos supor que fosse 1,45, né? Ele deixava 5 centavos assim em cima da mesinha dele, conversava assim, a senhora vai querer o troco? Né? Normalmente a pessoa fala assim, não, fique para você. E era mais pela gentileza dele. Eu percebi que ninguém ficava com aqueles 5 centavos, ele fazia uma boa. Ele recebia um bom dinheiro com aquele troco dele, mas era gostoso tomar aquele ônibus, pela alegria de servir daquela interessante. pessoa. Salomão levanta a pergunta e Jesus, mais uma vez, foge. Foge do natural do ser humano, porque o ser humano, naturalmente, é egoísta. Sim. O nosso foco, infelizmente, às vezes está mais sobre nós mesmos. Estamos preocupados mais com a nossa vida. Sabe que uma vez, eu era um garoto, devia ter uns 14 ou 15 anos, e eu me deparei com uma situação que me levou a pensar um pouco em alguns valores que eu tinha até então, bem jovem na vida. Eu cheguei um dia em casa, pastor Jonathan, e eu morava num prédio em São Paulo, no 12º andar. E quando eu entrei no quarto, garoto, o vidro do meu quarto estava com a janela quebrada. O vidro quebrado, para dentro. Olhei, o que aconteceu? 12º andar? Se alguém jogou uma pedra e acertou? Não. Até estava um amigo junto, falou assim, acho que foi bala perdida, um tiroteio e quebrou, e não foi. E quando nós saímos para olhar na janela, eu vi uma das cenas que mais me chocou. É uma cena forte e que um garoto pesou muito. O vizinho do apartamento de cima, uma síndrome de abstinência, de uso de entorpecentes, ele resolveu dar fim à sua própria vida. Jogou-se pela janela. E na queda, ele bateu com o pé no vidro do meu quarto e caiu até o fim. A partir disso, eu comecei a pensar um pouco mais. Às vezes estamos tão preocupados com a nossa vida. Nos preocupamos muito conosco, mas esquecemos, às vezes, de nos preocupar com aqueles que vivem próximo. Eu não sabia o nome daquele rapaz, talvez tivesse visto ele 1 ou 2 vezes no elevador, mas nunca nada mais do que isso. Para quem nós colocamos o foco, a prioridade? Jesus diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes nós nos preocupamos muito em receber e damos muito pouco. Jesus, ele falava muito, ou melhor, Jesus falava pouco e fazia muito. E nós falamos muito e às vezes fazemos muito pouco. E aqui está a prioridade, trabalhar, 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 dizia Salomão, e trabalha para quê? Qual é a razão disso tudo? Às vezes constrói-se impérios, mas por dentro continua sendo um pobre e miserável. Eu acho interessante esse texto de Mateus 25, onde Jesus demonstra aquelas pessoas que vão estar com ele, que quando alimentam uma pessoa, quando vestem uma pessoa que não tem roupa, quando cuida de alguém, ele está dizendo que é como se fizesse para ele. Então, na verdade, nós somos trabalhadores de Jesus Cristo, né? Em todos os momentos. Exato. E então a resposta é trabalhar para quem? Nós não trabalhamos para nós mesmos. O foco é nós trabalhamos para servir o outro, foi o que Jesus Cristo fez. Filho do homem não veio para servir, para dar. Ser servido para servir. E é interessante, Jonathan, pegando uma lógica assim, uma analogia. Na poupança financeira, no banco, para eu ter, eu preciso guardar. Quanto mais eu guardar, Exatamente. mais eu terei. Já na lógica espiritual é o contrário. Quanto mais eu der, mais eu tenho. Quanto mais amor eu der às pessoas, mais amor eu tenho. Quanto mais de Jesus eu der para as pessoas, mais de Jesus eu terei. Quanto mais paz eu der, mais paz eu tenho. É a lógica invertida para Jesus, assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando você dá, você também recebe. E quando você recebe, você só recebe. Muito bem, olha, aqui aparece uma história impressionante, viu? É a história de um alemão chamado Wolfgang Dirks. Morava em Bonn, na Alemanha, e ele morava num apartamento e tal. E alguém chegou na casa dele, no apartamento, foi o proprietário, porque parece que não estava pagando mais o aluguel. Na verdade, estava tudo em débito automático, mas parece que o dinheiro acabou, alguma coisa assim. E quando chegou, não é que esse sujeito estava morto, sentado assim, na posição que morreu, assistindo televisão, a TV ligada
E estava ali o esqueleto, porque fazia 5 anos que ele estava naquela posição. Eles perceberam isso pela árvore de Natal que estava ali, alguma coisa que tinha. Ainda estava acesa a árvore de Estava Natal. acesa. O guia de TV era do 5 de dezembro de 93. Ele deve ter morrido naquele dia. E 5 anos e ninguém sentiu falta desse sujeito. Como é que pode alguém não fazer falta para ninguém, pastor? Eu fiquei impressionado com essa história. Eu fui dormir ontem à noite pensando nisso. Mas que história! O indivíduo ficou 5 anos. E eu estava conversando com o pastor Valdeci, ele foi pesquisar mais ainda a história. O pastor Valdeci se aprofundou um pouco mais e foi na internet e olhou, achou e encontrou o relato, né? Foi a realidade dele mesmo. Diz que perguntaram para os vizinhos se sentiram falta dele. Assim, sentiam falta, mas ninguém pensou em procurá-lo. Né? E a caixa de correio dele, as correspondências, não abarrotou? Não, alguém deve estar roubando a correspondência. E a conta de luz? Débito automático? Então, nosso mundo moderno traz essas coisas. e só foram dar conta quando deu algum problema. Exatamente. Quando deu problema financeiro. Deu um problema financeiro. Quando faltou o dinheiro dele, né? Quando Daí... faltou o dinheiro, aí foram atrás dele e descobriram que ele já Brincadeira. estava morto há 5 anos, porque já estava só o cadáver, não tinha mais. Mas não eu tinha acho que mais isso é nada. um caso isolado na sociedade. Sim, Na sim, realidade, com ninguém é uma ilha, né? Sim. Aliás, Deus não fez a gente para ficar sozinho, né? Deus já criou o ser humano para se relacionar. Exatamente. Criou Adão e esperou que Adão sentisse falta. Olha- E aí Deus dá uma companheira da Eva para que houvesse o relacionamento. Mas não precisava ter 700 companheiras e 300 concubinas, não, que é o caso de Salomão. Salomão, que é- ele já exagerou muito. um pouco, né? Mas veja o que ele diz aqui no verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. E aí ele usa aqui um provérbio, né? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É muito importante a companhia, né, pastor Valdeci? Olha, os especialistas em economia financeira, muitos deles dizem que se uma pessoa solteira tem um índice de aproveitamento de ganho da renda dele e ele casar-se, em todos os sentidos, com outra pessoa que tem a renda igual a dele, ele vai ter 3 vezes o aproveitamento de ganho da renda dele do que ele tinha quando ganhava sozinho. Mas são só 2, né? Mas quando os 2 se juntam, então aqui mesmo diz, né? Porque 2 trabalhando juntos, existe uma melhor recompensa pelo salário. Né? Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Naquela época de Salomão, as pessoas não costumavam viajar sozinhas, pelas estradas desertas, a pé, num jumento ou de camelo, né? Então, assim, precisava da companhia do outro. Se um cair, o outro levanta, né? A defesa, Isso já como via a mente do leitor, do ouvinte, do pregador aqui. E hoje nós vivemos num mundo que facilita muito o nosso individualismo, né? Sim. Posso entrar no meu carro tranquilo, com cartão de crédito, para abastecer e tudo, e corto o Brasil inteiro sozinho, não vou precisar de ninguém, aparentemente. E nem falar com ninguém. Nem É falar possível com você ninguém. fazer compras hoje e não conversar com ninguém, não falar nada. Mas aqui o verso se refere a, realmente assim, às empreitadas da vida, aos Sim. projetos, aos sonhos, né? Olha, se um cair, tem o outro para reanimá-lo, para reerguê-lo, né? E a gente vê uma tendência do texto para crescer a comunidade, como o senhor falou, que termina com um provérbio, de um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. Existem algumas pessoas que fazem a aplicação desse verso assim, bom, isso aqui é o casal que vive junto e a terceira dobra é Jesus que está entre o casal. É uma aplicação bonita, mas na realidade o sentido do texto aqui é um sentido de uma comunidade crescente. Ele começa falando de 2, termina falando de 3, né? Eu vou exemplificar com nós 3 aqui. Se fôssemos somente eu e o pastor Rafael e nós voltássemos um contra o outro, numa peleja, numa briga, ficaria só o meu poder contra o dele. Sim. A minha palavra contra a dele, a minha força contra a dele. Agora, se nós somos 3, você vai se posicionar de um dos lados e a briga vai acabar logo, né? Então, quanto maior a comunidade, mais colaboradores, mais fácil vai ser de ter harmonia, de convívio ali. O pastor Valdeci falou do casamento e faz essa aplicação,
Porque o verso 11 dá um disso bem grande, diz, né? Sim. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Então, há esse contexto, porque dormir junto, segundo os princípios e os padrões bíblicos, é para aqueles que são casados. Sim. Um esquenta o outro, e há, assim, esse sentido de que o ser humano não pode viver isolado. O ser humano não pode viver sozinho. Inclusive, Eu morei sozinho um tempo, quando me formei e fui ser pastor no litoral de São Paulo. E eu morava sozinho e eu confesso para vocês que não foram dias muito saudosos. Passava frio, né? Passava frio e passava fome, às vezes também. Mas o sentido de Salomão é que o ser humano precisa viver sempre com alguém. Em alguns casos, por exemplo, em países muito frios, onde as pessoas se perderam no meio da neve, esse tipo de coisa, e às vezes com um animal, ou às vezes mesmo as pessoas se juntando, o calor de um aquecendo junto ao outro, salvou a vida de pessoas. Salva a vida de pessoas. Agora, Jesus menciona aqui, pastor, a igreja como se fosse assim um corpo, ele é a cabeça, e os membros, né? E todos importantes ali. Talvez por isso também que muitas igrejas evangélicas, quando saem as pessoas para falar um pouco da esperança que eles têm e da crença que eles têm na Bíblia Sagrada, vão de dois em dois, não é isso? Porque parece que um anima o outro. Um ajuda o outro, né? Um fortalece o outro e um dá ânimo para o outro. Mas é interessante que os relacionamentos humanos não são simples, são desgastes. Existem relacionamentos que às vezes se desgastam com o tempo e o convívio, às vezes, por muito tempo, gera alguns resquícios e tudo mais. Mas mesmo assim, vale a pena investirmos nos relacionamentos humanos, onde colocamos as pessoas mais importantes do que as coisas. Uma vez, eu tinha uma prova lá no colégio e faleceu o meu avô. E eu lembro-me que o meu colega de quarto falou assim: eu vou contigo para São Paulo, para o funeral. Eu falei: não, Léo, fica, você tem prova, amanhã faz a prova. Eu falei assim: não, prova é uma coisa e você é uma pessoa. E ele me disse: as pessoas são mais importantes do que as coisas. E ele foi comigo para São Paulo e nós perdemos a prova. Eu e ele perdemos juntos. Depois conversamos com o professor e ele deu a prova alguns dias depois. Mas aquele dia, quando o Léo, que hoje mora nos Estados Unidos, me disse aquilo, eu fiquei profundamente sensibilizado. Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. E quando nós colocamos nesse nível de prioridade, nós vamos valorizar mais o próximo, o relacionamento humano. E Jesus coloca a igreja como um corpo. E dentro desse corpo deve existir esse relacionamento. Porque o dedo faz um trabalho, o coração faz outro trabalho, o rim faz outro trabalho, o estômago faz outro trabalho e todos são importantes. Assim deve ser também dentro da comunidade da igreja. Os relacionamentos devem existir. Se o dedo não se relacionar com o coração, ele está fora do corpo, ou o coração está fora do corpo, alguém vai estar destoando do sincronismo do sistema. Bom, o nosso tempo já se esgotou e é assim mesmo, quando a gente começa a falar de vários pensamentos, a gente quer falar de detalhes de cada um deles. Mas, pastor Valdecir, o que o senhor poderia acrescentar ainda com suas palavras finais aos telespectadores da Novo Tempo? Talvez o nosso telespectador tenha sido levado a pensar assim: nossa, mas de quantos assuntos diferentes eles falaram num programa só, né? Parece que são diferentes. Nós falamos da inveja, trabalhar para quem, né? Os laços da comunidade, sobre a opressão. Mas se você observar, tudo isso está falando, como o pastor Rafael estava mencionando, sobre relacionamentos humanos. Nós podemos cair em extremos. A gente pode cair no extremo de se relacionar demais a ponto de oprimir. Nós podemos cair no extremo de se isolar demais a ponto de secar, murchar, né? Então, o meu apelo para você é que você estude bastante a vida de Jesus para ver como Jesus tratava as pessoas, né? E sempre que você for se relacionar com alguém, o equilíbrio vai chegar para você quando você pensar assim: como é que Jesus estaria tratando essa pessoa aqui, né? Eu acho que esse é um bom parâmetro para nós vivermos bem em comunidade e termos mais vida debaixo do sol. Maravilha. Pastor Rafael, suas considerações finais. Eu acho que uma frase de Jesus que nós chamamos da regra de ouro da Bíblia resumiria muito bem essa lição, dizendo assim: faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Talvez resuma tudo isso. Viva, tenha disposição em ajudar, em servir, em ajudar o seu próximo, em compartilhar, em dar amor, e você vai receber tudo isso em troca, porque as pessoas vão fazer para você aquilo que você fez por elas.